polegar. Aí tem gente que chama de dedão. Não sabe o que é. É como uma palavra em outro idioma. Para quem fala aquele idioma, entende. Para quem é de outro idioma, não sabe o que é aquilo. É como uma profissão, uma especialidade. A primeira vez que eu lembro que... Primeiro assim, algo que foi notável, né? Questão, por exemplo, dos dentes, né? Da odontologia. Eu vou arrancar o dente do siso. Aí até o Maurício falou, terceiro molar. Aí eu, o do siso está doendo aqui. Eu chamo de siso. Eu lembro que estava conversando com ele na época, eu tenho que arrancar o dos dentes do siso. Aí ele falou, o terceiro molar. Eu, molar, tá. Então, ou seja, a perspectiva dele como especialista, né, tem um nome correto. E nós foi, é siso. Né? Então, ou seja, na minha perspectiva, eu falava errado o nome. Se for na base científica, ele tem um nome correto. E tem uns outros estranhos lá, né? Que só a turma da Cris sabe mesmo falar. Então, ou seja, por causa da especialização da pessoa, né? Da profissão. E outros não vão entender. Com certeza, toda vez que ela se refere a uma parte, ela tem que falar, é a gengiva, é o não sei o quê, né? Tem que explicar, sempre. Né? Não sei o que, periodontal, é da gengiva, tem que falar, né? Porque senão a pessoa não compreende. Que é normal, né? Também. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele tem uma intenção e ele é essa revelação. Então, quando Deus transmite, ele transmite na mente dele, do que ele é. Quando a pastora Cristiane fala do parte da bocal, ela fala na perspectiva odontologia, né? Da odontologia. A gente que não entende. Aí ela simplifica, para poder entender. Então o que acontece é como se eu falasse assim, a pastora Cris, dentista, falou que... Nem dentista não é o certo, né? Mas aí, já erra aí. Ela falou que o nome agora é terceiro molar, mas ela não falou isso. Ela falou que é siso, mas ela não falou, mas eu interpretei assim. Então Deus, ele tem uma perspectiva, né? Claro, a palavra é o Senhor. Ele tem uma revelação. A questão é que as pessoas pegam. É o que o ser humano pega para entender. Isso é um dos maiores pecados que não parece pecado. Isso que é o trem. Não tem cara de pecado. A pessoa vive debaixo de um pecado e não enxerga como pecado aquilo. Porque ela não vê como Deus vê. Então, por exemplo, Romanos 12 fala da mudança de mentalidade, até por causa disso. Aí ele fala assim, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes a pessoa já parou para pensar que essa boa, agradável e perfeita vontade é aos olhos de Deus, o que é bom para Deus, o que é agradável para Deus e o que é perfeito para Deus. Não é só para mim. Então, lá não está falando só que Deus vai fazer o que é bom para mim, o que é agradável para mim, o que é perfeito para mim. Mas é Deus. Por isso que uma das maiores dificuldades da igreja hoje, igreja de Jesus, é ser pastoreado e discipulado. Porque o pastoreamento, o discipulado, ele conduz a pessoa a entender, a viver mais com o Senhor. Jesus é o maior exemplo do discipulado. Por quê? Ele, vamos dizer assim, ele aperfeiçoou o sistema, é um sistema criado por Deus. Porque ele veio para a terra, ele está lá vivendo a vida dele, carpinteiro, pedreiro, construía casa, construía tudo, entendia de tudo que fazia parte do trabalho de um homem, naquele momento ali, das necessidades da sociedade, entendia de tudo, compreendia sobre cozinha, sobre fazer pão, sobre colheita, sobre plantio, sobre arado. Jesus sabia tudo, era formado em tudo. Vem com de carpinteiro só, de raspar, né, madeira, não era só isso não, né? Então Jesus sabia de tudo, por isso que as parábolas dele são recheadas,
de conhecimento de hábitos humanos e profissões humanas. Ele fala tudo um pouco, né? Então, Jesus estava lá e ele entra no ministério, o Espírito leva ele para o deserto, aí sai dali Jesus, Deus está comigo, vou fazer a obra, então beleza, né? Mais que o suficiente. Jesus, cheio do Espírito Santo, Deus Pai, era mais que suficiente. Aí Jesus fez o quê? Foi aos apóstolos. Foi chamar alguns para andar com ele. Mas Deus não era mais que suficiente. O ministério não era só ele mostrar milagre para a galera, para a turma. Tanto não era só isso, que quando uma das propostas do diabo, Jesus refutou de maneira tremenda. Lembra que o diabo falou assim: Senhor, vamos lá para cima do templo? Aí ele foi para lá. Aí falou assim: se joga daqui, porque tem uma palavra que fala que você vai flutuar, os anjos vão te segurar. E até, de certa forma, correto, né? Aí Jesus falou assim: passa de mim, diabo, sai daqui, arreda-te. Está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Às vezes o tentarás, ele fica ligado só assim, a gente se colocar em perigo, né? É também um pecado. Tem uma via que você tem que andar 50 por hora, você tem que andar 90, 100, né? Aí morre e fala: Deus quis levar a florzinha para o céu, né? Mano, não é flor nada, né? Às vezes Deus fala assim: vou levar para o céu logo, não vai para o inferno essa coisa, né? Então, ou seja, você está tentando o Senhor. Não cuida direito do portão de casa, né? Lá num bairro que tem pessoa que rouba aqui e tal. Está tentando a Deus. Aí quer, não, o Senhor lhe enviará um anjo aqui para cuidar, e você está tentando a Deus. Tem que fazer a sua parte. Mas Jesus, ele fala assim, do tentar a Deus, do seguinte: ele falou: eu não posso mudar o sistema de Deus. Porque se fosse para ele convencer as pessoas só de se jogar e mostrar o poder, se fosse só isso, um ministério, ele até, não que ia na onda do diabo, o próprio diabo já não ia sugerir isso, né? Porque o diabo queria derrubar Jesus. Mas o ministério de Jesus não era só fazer milagre, era também discipular. Você vê que não tem um relato, pelo menos ali, claro, de que Jesus operou cura nos apóstolos, ou operou finança deles. Teve com Pedro, curou a sogra do Pedro. Mas Jesus operou o quê? O propósito com eles era o pastoreamento direto, discipulado. Ou seja, se Jesus, seu Salvador, fez isso, é porque isso é necessário. Lembra que Jesus falou: gente, você tem que valorizar, você tem que entender a moral de Jesus. Jesus falou assim: eu não falo nada que o meu Pai não me mandar falar. Eu e o Pai somos um. Se Jesus orou, passou uma madrugada orando para escolher os apóstolos, e depois os chamou um por um, ou seja, Jesus teve um trabalho a realizar, um ministério com essa questão dos apóstolos. Ele estava lá, orou, aí o Espírito Santo trouxe a ele o nome, as pessoas, tinha o chamado para eles estarem perto, esses 12 que iam andar com ele, tem um porquê de ser 12, tudo isso é válido, tudo isso tem que abrir a sua mente para entender. Por que 12? Eram 12 capacitados? Não, eram 12 mala. Então, por quê? Pensador, gente, tem que ser pensar, por quê? Por que eram os caras tortos que Jesus chamou, que Deus estabeleceu, para andar perto de Jesus, que não estava em qualquer tipo de empreendimento, ele estava vindo para salvar a humanidade, com risco de perder. Imagina isso, a força que tem isso. Então era uma coisa séria. Você imagina o cara, agora eu ouvi falar de uma rede aí, que vai ser vendida para um fundo, por 330 milhões, é um supermercado conhecido aí, não vou falar aqui porque é propaganda.
vai ser vendida essa rede por 330 milhões de reais. Por que eles escolheram fazer essa venda aí? O fundo vai comprar eles. Porque eles tiveram um prejuízo de 200 milhões no último ano. Por fatores econômicos, sei lá, o que mais. Ou seja, para não perder mais, eles já vão vender. Porque é o quê? Um empreendimento milionário. O que está em jogo? Lucro. Estabilidade dos empregos das pessoas. Um nome, uma marca forte. O nome de uma marca está em jogo. Essas coisas estão em jogo no empreendimento. E eles já estão se movendo para não perder mais. Aí você imagina se Jesus ia fazer alguma coisa à toa, valendo a salvação da humanidade. Meu Deus. Aí você acha que pastoreamento e discipulado tem nada a ver. Por isso que a vida do crente que não valoriza isso é ferrada mesmo. E por isso que quem valoriza cresce, muda os pensamentos, muda a vida, cresce espiritualmente, cresce até financeiramente, cresce naquilo que Deus tem para ele através da vida dele, ganha alma, toca na vida de pessoas, porque é um caminho de Deus. Agora aqueles que resistem, ou enganam, ou desonram essa obra de Deus, essas pessoas têm problemas terríveis, e às vezes nem sabem que estão com problema. Esse que é o pior, nem enxergaram ainda. Tomara que enxerga antes do juízo. Isso é muito sério, tem que valorizar os princípios de Deus. Então, certa vez eu vi uma expressão, acho que o pastor Irineu falando, muito bonita acerca disso. Ele fala assim: Deus não deu a igreja para os ministérios, Ele deu os ministérios para a igreja. A igreja são as pessoas. Deus deu os ministérios para a igreja. E os ministérios veio de Deus, da unção de Deus. Aí, lá em Efésios 4 fala, olha só, olha o momento em que foi definido os ministérios. Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E a uns chamou de apóstolos, de profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não são cargos, são habilidades, unção, chamados. E aí, olha o momento que Jesus definiu isso. Gente, olha o momento. Ele, ali diz assim, levou cativo o cativeiro, é o momento que ele morreu, ele foi ao inferno, pregou aos cativos em cadeia, a Bíblia fala, e quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele pegou o paraíso, não sei se você lembra dessa, mas o paraíso, quando o homem se corrompeu, o diabo arrancou o Éden da terra, levou ao inferno. Isso aí tem parábolas que comprovam isso, você entende isso? E aí, o paraíso e o inferno estava lá. Jesus pegou esse cativeiro e levou para o céu de volta. É o paraíso que estão aqueles que dormem em Cristo. Jesus realizou toda essa obra, ressuscitou dentre os mortos. Salmo 24 diz o quê? Abram-se a portais para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Era o Rei da Glória, Jesus, subindo, entrando pelos portões do céu, e um exército de pessoas atrás dele. Nesse momento, ele definiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você vê o peso de quem tem esses chamados? O cara é condecorado lá no exército, a medalha de honra, conta a vida inteira, tem um quadro lá que fica 50 anos no quadro dele, no escritório dele. E aí o chamado de Deus, o Senhor dos Exércitos, antes dele nascer ele foi condecorado. Antes dele nascer, antes dele entender da vida, antes dele vir ao mundo, já estava lá.
A pessoa que tem uma unção dos 5 ministérios, antes de nascer, já estava lá o seu cargo, a sua posição, a sua unção, o seu chamado, o seu ministério, como que se quiser chamar. Já estava estabelecido. Quando Jesus ressuscitou no tempo eterno, essa realização. Aí o cara não valoriza o seu chamado, não cresce em Deus para viver, para entender o que Deus quer dele, que já está lá. Ninguém constrói um ministério, um chamado, gente. Já existe. Olha o tempo em que foi feito. Já existe. Da mesma forma, você compreende como uma pessoa que deve evangelizar as pessoas, você tem que entender assim, que aquela pessoa que você quer ministrar, quer levar para a igreja, quer falar de Jesus, quer armar uma visita do pastor para ela, essa pessoa, ela não vai ser salva, ela já é, ela precisa saber que ela é salva. Essa é a ideia. Ou seja, não vou falar assim porque fica parecendo que está todo mundo salvo, né? Ficou meio expressão difícil. Aí eu vou falar que eu sou herege, né? Não, pelagiano, não sei lá o que lá, né? Tipo assim, teologia. Mas tem que entender que a salvação foi realizada por ela. A obra foi realizada. É isso que ela tem que entender. Não tem que entender que Deus vai fazer alguma coisa por ela. Ela tem que entender que Deus já fez. Melhorou, né? Quando nós entendemos a salvação e fomos salvos, nós recebemos a comunicação e cremos que aquilo foi realizado. E aí houve uma obra sobrenatural do novo nascimento. É isso. Aí, para entender a salvação, né? Entendeu? Então, o chamado é a mesma coisa. O ministério é a mesma coisa. Foi idealizado já foi dado à pessoa. Não é que ela vai pagar o preço para ser apóstolo, não sei o que, para ser profeta, já é. Por isso que acontecem muitas coisas com pessoas que exercem ministério, que confundem a sociedade. Às vezes uma pessoa que não teve estudo nenhum, nem teológico, se torna um mestre da Bíblia. Confunde a humanidade. Às vezes uma pessoa que não queria saber de nada de Deus, só vivia uma vida de pecado, daqui a pouco é um profeta, que constrange, que envergonha a mente humana, que muda rumos. Gente, Deus usa profetas para mudar o futuro. A gente estava conversando sobre isso. De ações que Deus fez, profetas modernos, estou falando, dos nossos recentes. Como diz aquela palavra, contemporâneos, né, a nós. Porque tem os profetas da Bíblia. Mas tem uns profetas que mudaram o rumo do Estado, que mudaram o rumo da nação, que mudaram o rumo da cidade, que mudaram nações durante a história, e até hoje tem mudado. Deus tem usado pessoas assim, que a gente não tem nem noção às vezes do que está acontecendo. Está mergulhado na bênção e nem sabe como que Deus abençoou. Está na liberdade ainda. Não, tá, em nome de Jesus. Está na liberdade e não sabe nem o que Deus fez para trazer essa liberdade. Às vezes ele acha que é a oração dele, né? Deus, traz liberdade para o Brasil. Aí Deus, traz liberdade agora. Porque ele não acredita tanto, ele não entende nada ou não quer entender que Deus só pode se mover com uma ação e que os demônios são gigantescos e tremendos e destruidores e organizados, e existe uma estrutura organizadíssima para destruir o ser humano, para acabar com a igreja de Jesus, para acabar com a vida dela. Ela não compreende essas coisas. Aí ela acha que foi porque ela foi boazinha, né? Aí melhorou as coisas. Um mover de milagre. Às vezes ela não viu quantas lágrimas foram derramadas para ter aquele mover. Isaías 66, quando você lê, eu falo que é um capítulo do intercessor. Lá diz assim: pode uma nação nascer num só dia? Pode
aquele que não dar a dor de parto também não faz nascer? E você vê Paulo falando aos Gálatas: eu tenho sofrido dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Não são expressões. São pessoas que entram numa profundidade de clamor, de batalha espiritual, que sofrem dores de parto no espírito, de verdade, que choram. Quem será que chorou para que você fosse salvo? Quem será qual momento da história alguém gerou você na intercessão? Sabia que isso existe? Será que foi alguém do século passado? Será que foi alguém 30 anos atrás? Será que foi um intercessor tão poderoso que logo que a igreja Jesus foi para o céu, ele foi um intercessor tão tremendo que ele chegou até mim, o clamor dele? Tudo tem que ser trabalhado no reino de Deus, tudo. Toda obra de Deus, ela é feita, realizada, momento após momento, cada coisa tem que ser realizada, tem que ser feita. Cada ponto é importante, cada contribuição, cada oferta, cada oração, cada intercessão, cada pregação, cada leitura, cada minuto orado em línguas, cada jejum, tudo isso vai construir, tudo isso é importante. Você viu a tática da carne? É assim. Ele sempre tenta minimizar as coisas, sempre. Principalmente se a pessoa pratica. Ela pega um dia lá, consegue bater o recorde de orar 1h30 em línguas, sem ninguém interromper. Recorde Guinness Book, cadê o Guinness Book para mim? Ah, não ganhei de Paulo, né? Paulo falou, eu oro mais língua que todo mundo, né? Então quer dizer, tinha uma disputa? Não, gente, ele estava falando em outro sentido. Aí fala assim, dou graças a Deus. Eu não sei não, né, se Paulo, a igreja de Corinto dava trabalho, não sei se Paulo estava falando, graças a Deus que eu oro mais que vocês, seus carnes. Uma turma que dava trabalho com os dons espiritual e tudo mais. Mas ele fala, dou graças a Deus que eu oro mais em línguas. Graças a Deus por isso. Obrigado, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, que pode me dar o que quiser, nada é impossível para esse Deus. Ele me deu o dom de língua. Eita, será que tem poder isso? Será que quer dizer alguma coisa isso? É como um bilionário fala assim, vem aqui que eu vou te dar um presente. Aí você chega na casa dele e te dá um controle. Aí depois você entende o que aquele controle abre, né? Abre um portão eletrônico que está cheio de presente lá dentro. Graças a Deus que eu ganhei um controle. Graças a Deus pelo controle. Por essa pecinha. Mas o bilionário, ele podia te dar uma Lamborghini, podia te dar... Ele me deu um controle. Ninguém entende o que é aquele controle, só você. Então ele fala assim, graças a Deus que eu falo em línguas. Louva o Senhor, agradece, dá graças ao Senhor. Então não é qualquer coisa também. Então a palavra tem que ter peso para você. Qual é a glória da palavra? Essas coisas que eu falei são profundidade, são coisas que, como se diz, que comprovam, que dão base para que a gente valorize. Como que você quer convencer alguém para valorizar alguma coisa que você faz por ela? É o chamado joga na cara, né? Eu acordei cedo, eu trabalhei, eu fiz o quê? Eu deixei de fazer isso para comprar isso para você, né? Porque você quer levar a pessoa a valorizar. Chego lá, dei um casaco para o meu filho. Até de boa marca, né? Ou custou muito dinheiro ou custou muita oração. Alguma coisa custou. Aí, eu chego lá, eu coloco no cabide, bonitinho e tal. Aí quando ele usa, ele pega e deixa no chão. O cachorro passa, pisa em cima. Se deixar, faz até outras coisas. Aí você olha e vai, meu Deus do céu! Aí vai falar, eu tive que orar, imaginar, crer, né? Ou uma pessoa veio e ofertou na minha vida com coração, com amor, e você, ou então, gastei R$500, R$700 isso daí, podia ter gasto com isso, tive que fazer isso. Alguma coisa você quer
basear para a pessoa valorizar, ela entender aquilo. Então, a profundidade da palavra é como se Deus quisesse trazer para nós, falar assim, olha por que você precisa valorizar. Você tem que valorizar. Por causa da obra de Jesus. Você tem que valorizar. Nós temos que valorizar. Porque nós temos o Espírito que consegue entender essas coisas, compreender. Você conseguir compreender que o ministério da pessoa veio quando Jesus estava ressuscitando dos mortos, meu Deus. Isso dentro do seu espírito tem que causar, Jesus, que tremendo é isso. Que impressionante que é isso. A pessoa é um profeta. Olha quando aquilo aconteceu com ela. Você valoriza. Olha o momento que a unção foi dada a ele. Que momento glorioso para o próprio Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus foi honrado ali naquele momento. Que Deus exaltou o nome dele acima de todo nome. O próprio rei Jesus foi coroado, recebeu uma pedra a mais na sua coroa, vamos dizer assim, porque ele já era Deus. Recebeu uma estrela a mais, né? Se fosse um general. A Bíblia fala que Jesus foi aperfeiçoado. Algo a mais. Aí naquele momento, imagina um Deus, criador de tudo, ser aperfeiçoado. E no momento do aperfeiçoamento, liberou o chamado. Não dá para falar mais nada, não tem palavra para descrever isso. A nossa mente às vezes fica meio voando, o que isso quer dizer? Mas o seu coração tem que entender que o seu chamado foi assim. E na relação com as pessoas, o chamado das pessoas também foi assim. Então quando você honra esse episódio, esse momento. Você honra essa ação, essa obra. A obra que Jesus realizou, que ele fez. Então, por isso que sempre ocorre assim. A pessoa ela nasce de novo, e o crescimento espiritual correto sempre vai conduzir ela para o chamado dela. Sempre. Todo mundo, todas as pessoas são assim. Quando ela é conduzida para um crescimento espiritual correto, ela sempre é conduzida ao chamado de Deus na vida dela. Às vezes a pessoa vai lá, aceita Jesus, por exemplo, numa igreja, congrega naquela igreja, de repente começa a crescer espiritualmente, aí ele sai daquela igreja numa paz e vai lá e abre uma igreja e forma discípulos e acontece. Porque é o chamado dele. A unção que Jesus liberou quando ressuscitou dos mortos. E aí ele tem capacidade, tem uma graça para isso. Então, ou seja, aí a pessoa está lá, estabelece, vive, aperfeiçoa a comunhão com Deus, e dentro da comunhão com Deus ela vai adquirindo habilidade, direção, graça, unção. Daqui a pouco uma pessoa que teve algum estudo, aprende com o Espírito Santo a estudar até isso. Porque ele é o Deus do impossível. Eu já vi um cúmulo para o ser humano, de um pastor que não sabia ler, e o Espírito Santo ensinou ele a ler. Mas antes de aprender a ler, ele já pregava. Qual a primeira pergunta que você faz? Como? Não sei, irmão, é Deus, entendeu? A primeira pergunta que você faz assim, como que Deus vai resolver isso que eu preciso? Como? É Deus. Então o irmão pregava antes de ler. E aí quando ele aprendeu a ler, ele começou a ler o que ele já pregava. Você imagina isso? Eu estou falando aqui sobre ministério, mas nunca li, vamos dizer. Aí daqui um dia eu começo a ler e falo, olha, está aqui o escrito que eu li. A mente não entende essas coisas. É de Deus, vem do Senhor, sobrenatural. Porque essa é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que você não pense em como, mas que Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Então,
essa face de Deus, estamos aqui na tarde da bênção, como Deus vai te abençoar. Não se apegue a isso. E o interessante é que a nossa carne sabe nos sabotar, porque o que a gente mais pensa é no como, pensa mais no como do que no que vai. Deus vai fazer, irmão, como que Deus vai fazer? Talvez seja assim, ou fica meditando nisso. Ao invés de meditar que Deus vai fazer porque Ele é grande, Deus vai fazer porque Ele é fiel, Deus vai fazer porque há escrito que se eu orar, crendo, assim será. Deus vai fazer por tantas promessas da palavra. Quantas promessas que tem? Umas 8.000 mais ou menos. Então, só por isso, Deus vai fazer pela palavra. A palavra dele é viva, a palavra é eficaz. Deus vai fazer, fica como? O como não é o nosso papel. Eu sei que é difícil, gente, mas é o caminho que sugere. E você só consegue se afastar quando a palavra reina na sua mente, na sua cabeça. Quando a palavra de Cristo, ela reside em você. Senão você tem sempre que estar batalhando. Sempre uma batalha na mente. Tem um livro da irmã Joyce Meyer, chama Campo de Batalha da Mente. Sempre uma batalha. Sempre. Estou lá, orando por um propósito, ainda que seja de Deus, sabe? Propósito tipo assim, estou orando pelo grupo familiar da minha casa, estou orando para Deus salvar almas através da célula que eu faço, estou orando pelo meu familiar, estou orando para a pessoa que eu vou levar no culto do evangelismo, aí fica, como? Mas como? Não, fulano ele é ateu, não, fulano é difícil, não, fulano não quer saber de Deus, fulano, porque fica no como, ela não fica no vai fazer. Aí as vozes falam, ele tem que batalhar, fala assim, vai fazer, o meu foco é vai fazer. Ainda que eu ouça outras vozes, de como, não importa, vai fazer. Porque quem tem experiência com Deus, disso que eu estou falando, sabe, que a pessoa, ela até cogita um monte de coisa, até dá um palpitezinho para Deus, fala, faz assim. Quando Deus faz, ela não enxerga como Deus faz. Eu falo assim, no bom sentido, sabe? Eu falo assim que Deus gosta de zoar a fé dos outros. Gosta de, até o cara se aperfeiçoar, entender isso. Que a pessoa fica lá, ela até ora e já fica ali, antenada assim. Vai sair dali, as anteninhas de vinil do Chapolin, né? Calma. Agora, não é. Não é. Não foi. Mas podia ser. Aí daqui a pouco acontece. Aí, ou acontece assim, o tempo cronológico não consegue explicar aquilo. Como que deu tempo de fazer e tal? Não consegue. Um pastor falou assim, um homem de Deus falou, milagre não se entende, se crê, se vive. Viver. Então, se não entra nessa atmosfera, pode acreditar que a sua mente tem algo errado no como você pensa. É ali que precisa de conserto. Se não tem essa atmosfera do favor de Deus, é alguma coisa na sua mente e, consequentemente, seu comportamento vai ser de acordo com a mente. Se você apoiar na sua obra, você vai se esforçar mais para fazer mais obras, porque é ali que vai justificar. Então faz errado. E fica ali. Interessante que todo comportamento que a gente tem, ele se aperfeiçoa. Se a pessoa, ela mente um pouquinho, ela fica mentindo, aperfeiçoa. Aí, as primeiras mentiras, dá uma agulhada. Tá. Daqui a pouco, já não sente mais, aperfeiçoou. Já, o automático do cara é a mentira.
Conheceu um camarada que ele era assim, ele era tão mentiroso, que ele estava assim, eu fiz tal coisa, não é mesmo, fulano? Ele queria que o outro concordasse com ele. Aí tinha uns amigos que falavam, eu não sei de nada disso não, cara, não estava lá não no dia. Eu não sei, parece que ele queria induzir aquilo como uma verdade, pessoa. E não era brincando não, ele era desse jeito. Aí qual que é o apelido dele? Mentirinha. Porque automático, a vida dele era essa. Criava história assim que à toa, para criar uma aparência que ele não tinha, para mostrar frustrações que ele tinha, ou para tirar vantagem de situações. Às vezes, as mentirinhas, você viu que a pessoa conta mentira boba? Quase que você fala assim, meu Deus, eu estou com o coração tão aberto para ajudar essa pessoa, não precisava ela mentir. Né? É como se essa pessoa vier até mim, o que ela pediu eu faço por ela. Aí a pessoa vem com mentira. Aí você, eu ia dar minha casa para ela, eu ia dar minha vida por ela, mas precisava. Aí você olha para a cara, a pessoa acha que está enganando todo mundo e não está. Aperfeiçoada na mentira. Aperfeiçoa. Aí eu fico pensando, se as coisas da carne, da mente carnal, aperfeiçoam a pessoa para errada, será que as coisas de Deus também não aperfeiçoam a pessoa? Quando ela experimenta, quando ela entende que aquilo é real? A pessoa começa a ler a Bíblia e percebe que é real a palavra de Deus, que ela encontra o prazer. Uma pessoa falou para mim uma vez, essa pessoa já teve muita experiência com a leitura da Bíblia, né, lá no Primeiro Amor, tudo mais, né, de ficar horas e horas e horas lendo a Bíblia, esquecer de comer, esquecer de compromisso, porque estava lendo a Bíblia, envolvida numa dimensão tremenda da Bíblia. Essa pessoa depois decaiu, perdeu tempo da vida, perdeu o gosto, para ler a Bíblia teve que entrar na dimensão da fé, assim, de fazer pela fé, com peso, com desgosto e tudo mais, recuperar aquela unção, sabe? Aquela carga, aquela bateria espiritual que tinha, aquela energia, aquela dimensão, né? E ela descreveu certinho, ela falou assim, realmente, a gente sabe que existe o prazer, mas não entra nele, naquele momento, mas já sabe que tem, porque eu experimentei aquele prazer, então eu sei que está lá, eu sei que existe, mas ela não consegue experimentar, não consegue ter prazer na lei de Deus, e até parece que estava falando de outra pessoa, né, que ficava tantas horas lendo, por prazer, ninguém manda, ninguém pede, não era imposição, não era regra para ninguém, nem obreiro não era nada, mas se envolvia, mergulhava. Ou seja, é aperfeiçoado, o espírito da pessoa, a mente da pessoa aperfeiçoa, na meditação, no envolvimento com a palavra, a revelação que vem, a unção, a graça, né, se aproximar de Deus, se aproxima dele, quando lê a palavra nessa dimensão, entende o próprio Senhor, entende seus pecados, até enxerga suas incredulidades, seus pecados, antes de pecar sabe que vai pecar, consegue perceber, porque está iluminado pela palavra. Antes de pecar não, percebe a tentação, percebe a tendência. É como a pessoa vai andar num lugar muito escuro com uma lanterna, então ela sabe que ali tem um buraco, porque ela está vendo com a lanterna. Antes não via, pisava no buraco, pisava no cocô, pisava na lama, pisava em tudo, porque não enxergava. Tanto que a Bíblia diz, né, lâmpada para os meus pés e luz para o caminho, ou seja, a lâmpada fica no pé, vai andando passo a passo. Não é um lugar iluminado, é treva que só ilumina onde a pessoa está. Então por isso tem que estar constantemente com a palavra, para iluminar todo momento, todo pensamento, todo porquê. Por que você faz, por que você não faz, o que você pensa, o que você está pensando agora, o que você vai pensar, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, tudo está iluminado, tudo está iluminado. Agora é hora de fazer, agora não é hora de fazer. Isso eu vou semear esse pensamento eu não vou, senão fica na escuridão.
pensando no que não devia pensar, imaginando o que não devia imaginar, aí começa a falar o que não devia falar, aí começa a fazer o que não devia fazer, e assim vai. Sempre é um progresso, né? Um processo. Como que é o Salmo 1? Quer ver? Ó? Salmo 1. Como é feliz o que não segue o conselho, não imita e não se assenta. Ou seja, primeiro segue, depois está fazendo igual, e daqui a pouco já está sentando para ensinar outro. É um progresso. Ele não segue o pensamento da murmuração, por exemplo. Né? Aí começa a seguir. É normal murmurar, a vida é assim mesmo. Daqui a pouco já está imitando, é o murmurador mesmo. E daqui a pouco, de alguma maneira, está ensinando o outro a murmurar. Já se assentou ali para murmurar. Estava andando, estava seguindo, depois estava imitando, e agora já está sentando. Então, ou seja, sempre é um progresso. Assim como a vida espiritual é a vida, vamos dizer, carnal, né? É dessa mesma maneira. Sempre é um progresso. Mas qual que é o progresso da vida carnal? Por quê? Eu era do mundo, era pecador, era tal, sexo, droga, bagunça, adultério, agora me converti. O que pode ser pior do que isso? Tem coisa pior sim, meu irmão. Já pensou por que Deus matava os caras que faziam incenso errado no altar? Eles estavam colocando incenso no altar. O filisteu estava lá, destruindo, matando, estuprando, e Deus não matava o filisteu lá na caixa prego. Os outros povos lá, os moabitas, não sei o que lá. Aqueles lá eram mortos quando Deus mandava o povo ir lá arrebentar com eles. Mas estavam lá, às vezes dentro do acampamento, tinha as punições. Mas os filhos de Arão colocou incenso errado, morreram. Por que a punição foi tão severa? Porque existem sim pecados maiores. Foi uma progressão. Eles tinham uma tendência de serem chamados para ser sacerdotes, e eles não mudaram essa tendência. E quando se tornaram sacerdotes, eles começaram a se envolver com o sagrado do Senhor, com o santo. Porque o exercício do sacerdócio dava continuidade ao propósito de Deus. Tanto que os caras morreu, Deus já falou, já pega os outros 2 filhos e põe no lugar. Alguém tem que ministrar. E Arão e seus filhos. E Arão ficou lá. Morreu 2 filhos, e agora vai 2 para lá. Imagina. Que homem que viveu para Deus, hein? Meus 2 filhos fizeram errado e morreram. Agora vai os outros 2. Gente, um filho não é número para a gente. Pode ter 30. Morreram os 2 que fizeram errado. Agora Deus chama os outros 2. Tomara que eles façam certo. Mas, e por que às vezes parece que o crente que minimiza, transforma tudo em pequeno, sabe? Tudo é irrelevante. Tem uns crentes que faz isso. Ele vê esse trecho da Bíblia e fala, nossa, que exagero. É assim que é às vezes a vida dele. Ele comete um pecado da inteligência terrível, e na mente dele, dentro dele, fala assim, tem nada a ver, é normal, não é pecado. E se alguém aborda ele para falar, isso que você faz é pecado, o quê? E o fulano? Porque ele vê o outro pecado maior, ele não vê o dele, minimiza aquele. Não, era pecador lá no mundo, aqui não. Então é algo para a gente pensar, seriamente.
temor do Senhor. Por isso que a Bíblia ensina o temor do Senhor. Temer. O mínimo que a gente tem que ter é um coração quebrantado, que busca o arrependimento, que busca o toque de Deus o tempo todo, que vai até o Senhor em particular. Não adianta, gente. Oração coletiva tem um poder, oração ministração tem seu poder, seu lugar, sua importância, mas a oração com o Senhor, ela tem que haver na vida do cristão, na vida do obreiro, do homem de Deus, da mulher de Deus, do pastor, tem que haver. Porque lá é que ele chora, ele fala, Deus mostra o seu pecado, aquilo que ele não vê como pecado, Deus mostra que é verdade aquilo, que ele precisa mudar aquilo. Deus mostra até as implicações, o que vai acontecer se ele continuar daquele jeito, com aquele pensamento. Como Jesus falou, o Espírito convence do pecado, mas se envolver dessa maneira. O Espírito convence, o Espírito mostra e traz o quebrantamento e fala, é isso aí, cara, é a poeirinha que eu quero que você mude. Aí o cabra fica lá, não, mas eu não faço, mas é a poeira. Sabe por quê? E é tremendo, parece um exagero, mas é tremendo, sabe por quê? Porque se uma pessoa ela enxerga isso, dentro dela essa metamorfose acontece, ela vai saber que um momento de oração por uma alma é tão poderoso e precioso, e aquilo vai conduzir a mente, o coração, a vida dela. Porque ela entende dentro dela, experimenta isso de Deus. Ela experimentou. Ela sabe. Não existe mais coletivo, só individual. Sabe que é importante. Que Deus ele pode pegar uma ação pequena e fazer algo gigante. Deus pode pegar uma entrega de cesta básica e ungir uma pessoa, porque Ele é Deus, é tremendo. Por isso que eu não posso fazer de qualquer jeito isso. Deus pode pegar, né, um guitarrista com a guitarra velha, atrás uma salinha do lado, porque o cabo não chegava até o altar. O guitarrista ficava lá, só ele, ministrando sem ninguém ver. Deus pode pegar algo desse tipo e tocar profundamente a vida de uma pessoa. Então, pensar como Deus pensa, na perspectiva de Deus. Então, às vezes fica assim, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aí você fala assim, na verdade o crente está pensando assim, aproxime de Deus e as bênçãos se aproximarão de você. Parece que tem que trocar o nome de Deus para bênção, né? Em nome de bem Jesus. Você é salvo em bem Jesus, bênção Jesus. Você é salvo em dinheiro Jesus, daqui a pouco vai ser assim. Como eu falei, os chamados só são observados, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus frustrados por isso. Frustrados não, alguns se frustraram, permitiram, né, acontecer isso, mas muito entristecidos. Porque quando a pessoa está no buraco, é a mulher ou o homem de Deus. Aí quando a pessoa melhora, a mesma mulher ou homem de Deus quer dar instrução para ele crescer, aí já não é mais. Aí, como eu falei no início, ele não entende de onde surgiu o chamado daquele homem e mulher de Deus que abençoou ele. Surgiu no momento que Jesus ressuscitou dos mortos. Levou cativo e cativeiro, naquele momento ele concedeu os dons aos homens. Ele não vê assim. Ele só vê uma coisa pequena, uma coisa que é medíocre até. Mediocridade dos pensamentos humanos. Então, existem coisas profundas de Deus, pensamentos de Deus, verdadeiros, condutas de Deus. Esse dia uma irmã falou assim, que começou a ler o Pentateuco primeira vez. Ela falou assim, é um monte de coisa, não entendo nada. Eu falei, continua lendo.
É um monte de coisa mesmo, é um monte mesmo. É um monte mesmo. Lei não sei do que, lei não sei do que, lei disso, lei daquilo e tal. Aí parece que é igual, mas você vai ver tem uma coisinha só diferente. Aí de novo fala a mesma coisa que já falou. Isso aqui que está escrito do Senaqueribe, né? Isaías e Reis, Samuel, é a mesma, vai ler de novo. Por quê? São coisas pequenas. Aí quando a pessoa começa a fazer as coisas de Deus tudo certinho, organizado, para o mundo ele é exagerado. A pessoa fala assim, vou cuidar da minha vida financeira certinho. Dízimo, oferta, né, faz as contas, tal. Alguém fala que é exagerado. Às vezes o próprio diabo fala, a mente dela fala, para que tudo isso? Se a pessoa tem um compromisso, com horário, cuida certinho para cumprir as coisas de Deus, exagero. Às vezes dentro de casa, né, a pessoa fala, gente, meu horário de oração é esse. Aí aparece lá, às vezes aparece, né, um familiar fala, para que ficar o dia inteiro orando? Para que quer ou criar uma situação para atrapalhar aquela oração, né? Às vezes acontece, né? Mas às vezes acontece, né? Dos próprios famílias atrapalhar a pessoa de ter comunhão. Existe uma dimensão, uma tendência que tem que ser quebrada no nome de Jesus sobre isso. Então por quê? Porque é algo que parece pequeno, mas é gigantesco. Então, a gente tem que dar esse voto de confiança para o Senhor, falar assim, pensar. Aquilo que às vezes parece que é pequeno para mim, é isso que é grande para Deus. Aquilo que parece às vezes que eu estou exagerando, essa que é a verdade. Se é a palavra que ensina, é a verdade. Essa é a verdade. Se meditar na Bíblia, é um ensino de Deus, é uma orientação do Espírito Santo, é a substância, não é substância, é o próprio Senhor que usa, vamos dizer, Ele mesmo para mudar a história da pessoa. Se isso parece, não é pouca coisa. Se Deus me instrui, não é pouco. Por isso que sempre o joio e o trigo é separado, sabe como? Quando a pessoa ela não aceita uma instrução pequenininha que vem de Deus. Já mostra que a tendência dela é só bênção. Uma coisa pequena. Ela não aceita. Não quer. Não valoriza. Não vê como importante. Então ela precisa se aproximar de Deus. Para o próprio Espírito convencer. Para ela ter uma aproximação do Senhor, onde ela vê e enxerga aquilo como real. Que ainda que ela tenha fraqueza, ainda que ela tenha, deixe para depois, mas ela enxerga, pelo menos isso ainda, né? Enxerga que é importante, enxerga que algo tem que ser feito, enxerga que aquele procedimento é importante para o reino de Deus. Para o Senhor é importante. Samuel chegou e falou, Saul, espera eu, tá? Aí o Saul ficava, o negócio é oferecer a oferta, né? Matou o bicho. É interessante que o cara, ele acaba de fazer o profeta, oi, meu Deus, cara. Qual foi o... Aí sabe o que Deus faz? Deus fala assim, eu rejeitei esse cabra aí. Outro exagero da Bíblia. Esse trecho é uma sucessão de exagero. De absurdos. Primeiro, por que o Samuel tinha que estar presente? Tem algum mistério espiritual nisso, claro. A unção, né, tinha que estar ali, coisa no mundo espiritual. Mas o Saul só via o bicho que tinha que matar, ele só via isso. Então às vezes a pessoa fala assim, ela deixa de congregar, porque ela só vê assim, o pastor vai pregar lá da igreja, lá do culto, vou lá na igreja, estou indo direto na igreja. Então ele só vê assim, fraco, raso. Aí, primeiro, era só esperar. Gente, era só esperar. Parece que é o mandamento mais fácil de praticar da Bíblia inteira. A ordem mais simples da Bíblia inteira. Espera. Aí você...
Ninguém faz nada. Não é simples. Não falou assim, prepara tal coisa, pega o melhor novilho, né? Tinha isso, né? Mas não, é só, para! Que dificuldade que há nisso? Qual a dificuldade? Fala assim, Wilson, estou chegando, só fica aí! Não quer que eu adiante alguma coisa? Não adianta nada, só fica aí. Tem certeza? Tenho, só fica aí. Então é simples. Aí o Saul não esperou. E para Deus foi muito terrível. Porque Deus chegou a rejeitá-lo. Aí você vê Davi fazendo e acontecendo lá depois nos pecados de Davi. Busca o arrependimento, Deus até perdoa. Ele teve as consequências e tudo mais. Mas Deus não tirou ele do reinado, não rejeitou. Aí as injustiças, né? A gente tem a nossa justiça e fala que Deus sempre está errado. Sabe o que eu tenho falado para pessoas assim? Que fala que Deus é errado, por que Deus não fez? Eu falo assim, Deus é tão errado, você consegue se salvar sozinho? Não dá, né? Você consegue se abençoar? Você consegue resolver o seu problema que chegou no último? Você vai conseguir ir para o céu sozinho? Não dá, né? Então por que Deus é tão errado? Os problemas da sua vida, às vezes, com certeza, né? Às vezes, 80% foram você que criou. Por decisão, pensamento, atitude, comportamento, temperamento. Outros foi o diabo e o mundo. E por que Deus é tão errado? E por que as pessoas ficam com a justiça própria? Porque é o que eu falei no início. Ela vê Deus com a sua régua, né? Mede Deus com a sua régua. A perspectiva é dela. Eu queria perguntar para essa pessoa, qual é o nome da estrela que está atrás de Saturno? Que ninguém... Porque se ela vê tudo, né, melhor que Deus, ela deve saber lá o nome da estrela. Então, gente, vamos valorizar a palavra de Deus, entender, e vou ler esse trecho aqui para a gente encerrar. A orientação que o profeta deu. Salmo, Isaías. Esse profeta aqui, segundo os teólogos, é um profeta menor. Meu Deus, e essa palavra de um profeta menor? É que tem profeta maior, tem profeta menor, né? Então, tem a palavra de Deus. Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E no nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha estabelecer a sua palavra, Senhor. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Abra os nossos olhos para a compreensão da verdade, para que a verdade seja revelada em nosso entendimento, e nos dê oportunidade, Senhor, de compreender o que importa para o Senhor, entender o que o Senhor rejeita e o que o Senhor aprecia, o que te agrada e o que te desagrada. Abra os nossos olhos para entender a unção, Senhor, a unção dos chamados, porque a tua palavra diz que o Senhor levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A uns fez apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. Constitui os ministérios para conduzir a igreja à maturidade. Assim diz tua palavra. Então nos dá, Senhor,
duplo entendimento agora eu peço, tanto para entender o nosso chamado individual, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor já estabeleceu o nosso chamado antes de nascermos, no momento crucial da humanidade, na plenitude dos tempos, como diz a palavra. Naquele momento o Senhor estabeleceu os propósitos. Então devemos valorizar o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, fazer com que eles operem, buscar a tua presença para que esses chamados funcionem, buscar a tua face, a tua força, intimidade contigo, para que esses chamados operem sobre a igreja e cumpram o propósito da igreja, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, temos que valorizar o chamado uns dos outros, respeitar e honrar a unção uns dos outros, sabendo que o Senhor ungiu, que o Senhor chamou, no momento da tua ressurreição, naquele momento o Senhor concedeu o dom para essa pessoa, o chamado dela, a unção na vida dela, a posição. Temos que considerar assim a fé dessa pessoa, a dedicação, a renúncia. Temos que considerar a escolha de cada um que tem exercido seu chamado, em o nome de Jesus Cristo. Traz a maturidade que a igreja precisa nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Neste lugar és real, vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se humilhe ao Senhor, a Ele, somente a Ele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, em nome de Jesus, confirma a tua palavra em cada coração. E nesse momento nós oramos, Senhor Deus, nesse dia da terça da saúde, dos milagres, como igreja colocamos diante do teu altar, Senhor, as almas, as vidas que têm passado por enfermidade nesse momento, na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. No nome de Jesus Cristo, clamamos que o Senhor visite a aflição dessas almas, que o Teu Espírito visite, Senhor, essas vidas. No nome de Jesus, as pessoas que estão em internação, seja por problemas de álcool, de drogas, por crimes que cometeram. No nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor estenda as suas mãos sobre esses locais, que a Tua unção prevaleça sobre este lugar. No nome de Jesus, que a palavra que transforma, a palavra da esperança alcance essas almas. No nome de Jesus, Senhor, aqueles que têm, Senhor, se colocado suas vidas de viver na miséria, de viverem na rua, no nome de Jesus, que a Tua mão os alcance, que o Teu poder, Senhor, venha sobre as suas vidas,
que conheçam a tua salvação, que conheçam os seus chamados, no nome poderoso de Jesus Cristo, meu Deus. Clamamos a sua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Clamamos a sua intervenção, clamamos que o Senhor levante uma igreja dedicada, poderosa, cheia do teu Espírito, que cumpre a tua missão, no nome de Jesus, trazendo a estrutura, a orientação, a graça necessária para ministrar a cura, para estabelecer teu reino, para conduzir na esperança, em nome de Jesus Cristo. Ministros de cura, no nome de Jesus, ministros que pregam a sabedoria, eles são usados em libertação, no nome de Jesus Cristo. Chamamos à existência esses chamados, essas vidas, Senhor, que respondam ao Senhor, e o Senhor as use para a tua glória, no nome de Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos pela sua intervenção, pelo poder do teu Espírito Santo, pela tua unção, pela tua graça, pelo teu favor, por esse momento diante de ti, Senhor. Te agradecemos, porque fomos abençoados com a tua palavra, com a tua presença. Eu te dou a honra e a glória por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Alguém for contribuir, pode colocar aqui na Bíblia. Quem estiver em casa, pode contribuir pelo Pix que está aparecendo. Quem for orar, pode estar vindo.